Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Moura e essa é a 18ª aula da oficina de fotografia oferecida pelo projeto Oficinas Culturais em Casa da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha. Hoje vocês vão entender sobre cores, né? Cores e a sua harmonização para que vocês consigam utilizar esses conceitos para potencializar as imagens que vocês estão construindo no curso de fotografia. A cor é uma sensação causada pela entrada de luz nos nossos olhos. E as cores mudam de acordo com as diferentes frequências da entrada de luz nos nossos olhos. Para chegar nessa conclusão, ao longo do tempo, até mesmo antes de Cristo, foram feitas diversas pesquisas por diversos cientistas, filósofos, artistas, para entender como funcionava o processo de separação das cores e de descoberta das cores. O primeiro filósofo que pensou na questão da cor e se debruçou sobre isso foi Aristóteles, em 384 a.C., né? Que ele afirmou que as cores eram propriedades dos objetos, então elas estavam presentes nos objetos. E muito tempo depois, por volta de 1500, o Da Vinci afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Em 1672, Newton estudou o efeito da luz solar, né? O efeito de uma luz branca que atravessa um prisma, criando diversas cores. Este estudo ele denominou como espectro, o espectro das cores. Então ele colocou um prisma em frente a um feixe de luz branco. Ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que é o arco-íris. Então, o fenômeno do arco-íris ele se dá quando tem, por exemplo, um local translúcido, então, por exemplo, o mar, né? Então, a luz, né, a luz branca, né, o raio de luz bate no mar e projeta o arco-íris que a gente vê no céu. O Young se interessou pelo estudo do processo da visão cromática, né? Concluiu que o olho humano apresenta na retina 3 tipos de células, cada uma delas responsável pela visão de uma cor primária, né? O vermelho, verde e azul. E pela combinação delas, podiam ser reproduzidas, né, todas as cores, inclusive o branco. Já Ehring afirmou que a retina teria 3 tipos de células, sendo cada uma delas responsável por um par de cores: verde, vermelho, azul, amarelo e o preto e o branco. E a partir desses estudos que contribuíram com o processo da descoberta das cores e todas as suas variações e possibilidades, chegou-se na definição de cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, cores complementares, cores análogas, que a gente vai ver um pouco nessa aula. A luz possui 3 cores primárias, né? 3 cores que existem, que são puras, que é o vermelho, o azul e o amarelo, as chamadas cores primárias. As diferentes combinações dessas cores geram as outras cores. O branco é a mistura dessas 3 cores e o preto é a ausência de cores e de luz. Então temos as cores secundárias, que são resultados das misturas das cores primárias que geram o verde, o laranja e o roxo. Então, quando a gente mistura o azul e o amarelo, temos o verde. O vermelho e o amarelo, temos o laranja. O azul e o vermelho, temos o violeta, o roxo. E temos as cores terciárias. As terciárias são geradas das misturas das cores primárias com as secundárias. Temos as seguintes misturas de uma cor primária com uma cor secundária. Temos o magenta, que é primário, com o violeta, que é secundário, e geramos o magenta arroxeado. Aí tem a mistura do magenta com laranja, que gerou a cor terciária magenta alaranjado. Do amarelo com verde, amarelo esverdeado. Do amarelo com laranja, amarelo alaranjado. Do azul ciano com o verde, o azul esverdeado. Do azul com violeta, o azul arroxeado. Essas são as cores terciárias. As cores complementares, pensando no círculo cromático, né, nesses círculos de cores, elas estão em oposição, né? Então, cada cor, né, uma cor, ela tá de frente com uma cor que é oposta, certo?
Então eles são opostos e a gente pode até traçar uma reta. E elas deixam essa oposição faz com que uma cor destaque a outra, né? Então a gente tem, por exemplo, as cores complementares, uma das mais tradicionais, que é o vermelho com o verde. O Natal, por exemplo. O Natal, todos os elementos do Natal são em vermelho. E o verde, por exemplo, a árvore de Natal é verde. Então, o verde complementa o vermelho, ele dá destaque para o vermelho. São cores que elas dão destaque, né? Então, são cores que elas combinam. Existem as cores análogas. São as cores que estão lado a lado no círculo de cores. Elas estão em harmonia, produzem combinações agradáveis. Por exemplo, ao lado do vermelho, a gente tem os tons que vão do laranja para o amarelo. Então, a gente sabe que o vermelho descendo pro laranja é interessante, do laranja pro amarelo, do vermelho que vai pro violeta, do verde que vai pro azul. Essas são as cores análogas. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema aditivo e subtrativo. Temos o primeiro conjunto de mistura aditiva, que é o RGB, formada pelas cores, né? Red, vermelho, G, verde, B, de blue, que é azul. Então temos o vermelho, o verde e o azul, que é o RGB. O RGB, gente, é o que a gente chama de cor-luz, que ele vem de uma radiação luminosa visível. Por isso que está presente nas televisões, nos monitores de computador, nos celulares. Quando a gente vai tratar uma imagem que só vai ser utilizada nesses meios, a gente costuma utilizar o sistema de cor RGB. Quando a gente já pensa em tratar uma imagem que vai ser impressa, né, seja num folheto, seja uma foto, a gente já pensa em tratá-la como CMYK. C de ciano, M de magenta, Y, né, de amarelo e K de preto. Esse é um outro sistema que a gente chama de cor pigmento. Vou falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante na fotografia, que a gente já falou um pouco durante algumas aulas, que é a temperatura da cor. É um processo que foi investigado por Wyndham Hunt. Ele conseguiu avaliar que as cores frias são cores mais ligadas à leveza, a uma tranquilidade. E as cores quentes trazem mais vivacidade. Elas trazem mais movimento para uma foto. As três principais cores quentes são situadas do lado direito do círculo cromático: amarelo, laranja e o vermelho. As três cores frias básicas são o azul, o verde e o violeta. A gente, quando fotógrafo, a gente pode aproveitar dos momentos do dia, por exemplo, da cor do dia. Então a gente sabe, por exemplo, que o meio-dia, a cor, a luz, né, vai estar muito estourada. Talvez a gente não consiga um contraste muito bom de cores. Mas, por exemplo, a gente muitas vezes aproveita o final do dia, que é o pôr do sol, né, que vai ter aquele pôr do sol com uma imagem mais quente, né, uma cor mais quente, que é uma cor que vai pro laranja. E aí a gente vai captar naquele momento. Ou no nascer do sol, que tá uma imagem um pouco mais pro amarelo, muitas vezes pro azul, que tá começando a surgir o sol. Por isso que é tão importante a gente entender as cores. Agora que a gente já aprendeu sobre a história das cores, a gente aprendeu sobre o contexto dos estudiosos, aprendemos também como que se dividem as cores, né? Então temos as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, as cores complementares, as cores análogas. Eu tô falando pra vocês sobre os conceitos básicos das cores. Por quê? Porque é um amplo estudo. Então daria pra gente dividir essa aula em 3, 4 partes, porque são muitos estudos e eles foram sendo aprimorados ao longo dos tempos, né? Como a gente modifica a cor na fotografia, ela tem 3 definições, né? 3 modos de tratamento que você pode mexer na pós-produção, que a gente chama, que é o processo de tratamento das imagens, né? Então, vou falar pra vocês sobre os 3 básicos, né? Que é a matiz, a saturação e a luminosidade. A matiz é a cor em si, a cor pura. É formada pelas 3 cores primárias e a variação entre elas. São as 3 matizes primárias. E aí, mesclando essas matizes, a gente consegue obter as demais cores. A saturação é referente à intensidade da cor. É uma cor super forte, super carregada, até o preto e branco. A luminosidade é uma variação de luz.
Então, você ter uma imagem colorida ou preto e branco não influencia no tom. O tom tem a ver com a luminosidade, né? Com a ausência ou o excesso da luminosidade. Quando você mexe nessa referência da imagem, a imagem fica totalmente branca, ela vai para todas as cores juntas, ou totalmente preta, que aí é a ausência total de cor e luz. Vou falar para vocês um pouco sobre a diferença de uma imagem monocromática em tons de cinza ou em preto e branco. A imagem monocromática, ela é uma imagem com apenas uma cor presente nela. Por exemplo, o sépia é um exemplo de imagem monocromática, que é uma imagem que tem tons que vão para o marrom. Uma imagem que tem tons que vão para o azul também é monocromática. Você pega essa cor e transforma essa imagem em tons de azul, por exemplo. É uma imagem monocromática. Uma imagem em tons de cinza, ela está dentro da grade de 256 tons de cinza que existe. Então, quando você transforma, né, no tratamento da imagem, uma imagem em tons de cinza, ela vai variar, né? O editor ele vai variar toda a sua foto. Parece muito com preto e branco, mas é diferente. O preto e branco é mais contrastado. Tons de cinza ele vai variar entre diversos tipos de tons de cinza. E o preto e branco? O preto e branco é puro, né? Quando você retira uma saturação de uma imagem, né? Esse é o processo mais fácil de deixar o preto e branco puro. Retira totalmente a cor da sua imagem. Ela vai ficar em preto e branco. Como a gente vê nas duas imagens que eu vou mostrar, é bem diferente o tom de cinza e uma imagem em preto e branco. Então, pensando em tratamento de imagem, é importante que a gente reflita muito quando a gente vai transformar uma imagem ou em monocromática, ou em tons de cinza, ou em preto e branco. A gente quer destacar nesse processo de tratamento. O preto e branco, por exemplo. Uma imagem em preto e branco, você utiliza o preto e branco quando você quer realçar algumas características da imagem. Por exemplo, uma imagem que tem bastante contraste de luz. É uma imagem que tem bastante sombra e tem bastante luz. Uma imagem contrastada. É interessante utilizar o preto e branco porque ele vai destacar essa questão. Uma imagem, outra característica do preto e branco também, ele realça texturas. Então, peles, né? Então, quando você tira um retrato, por exemplo, próximo da pessoa, e você retira totalmente as cores, esse retrato pode trazer mais emoção para quem está vendo a foto. Porque as cores podem ser uma distração para outros elementos da imagem. Quando você coloca em preto e branco, aí a pessoa tem uma tendência a olhar muito fortemente para os olhos de quem está sendo retratado. O preto e branco também é bom para ressaltar linhas e formas. Então, quando você tem uma imagem com bastante forma geométrica, e a gente volta a lembrar da aula de composição, quando você tem com questões geométricas, quando você tem uma imagem bem pensada numa composição que foi feita na vertical, ou foi feita na horizontal e tem esses elementos, tem uma escada, tem uma faixa, tem linhas que cruzam a imagem, o preto e branco também é interessante, justamente porque ele vai ressaltar essa diferença, né? Ele vai destacar essa sua escolha de composição da imagem. Então é muito importante que a gente não faça um tratamento, eu vou testar aqui como que é. Muitas vezes é importante que vocês já pensem no tratamento quando vocês tiram a foto. Nossa, essa foto vai ficar bem interessante se for em preto e branco ou se for em tons de cinza. É muito legal a gente pensar, como eu sempre falo, no tratamento de imagem como uma potencialização daquela imagem, né? Então eu não vou modificar muito aquela imagem. Por isso que a gente está tendo essa aula de cor, inclusive. Quais são as cores presentes, as cores que mais estão demarcadas na minha imagem? Como eu posso potencializá-las no processo de tratamento? Às vezes uma imagem está num tom rosa, num tom azul. E se a gente faz um tratamento que fuja muito disso, muito do que a imagem original que você tirou, pode ficar com um tom artificial. Por isso que é tão importante a gente pensar na imagem quando a gente está captando a foto. E depois o tratamento vem para complementar. Também coloquei aqui um vídeo também sobre um site da Adobe que se chama Adobe Color. É um site que vocês conseguem ver todo a questão do círculo cromático, aprender muito sobre cores complementares, cores análogas, é muito interessante. Oi gente, como eu falei para vocês, esse é o site da Adobe Color, né?
Vocês não precisam instalar, não é um programa, ele é super leve. Vocês conseguem explorar aí, por exemplo, o círculo cromático, né? A questão que a gente aprendeu durante a aula. Então, a gente está vendo aqui as cores análogas, né? Que são as cores que estão próximas aí no círculo cromático, né? Conforme você vai mudando, ele vai mostrando outras cores. É um exercício bem interessante, gente. Ele é bem completo, olha aqui. As cores análogas são as cores que estão próximas no círculo, né? Aqui, por exemplo, o azul do verde, né? O amarelo ali do laranja, do vermelho. As cores monocromáticas, que estão nesses tons mais pastéis. E que são cores que são bem próximas também, né? Diferente das cores análogas, né? Por exemplo, essa variação de azul que a gente está vendo. E aí aqui tem as cores complementares, que a gente aprendeu também, né? Então você pode ir modificando aí no círculo, tá vendo na prática, né? Aqui, ó, o azul com o amarelo, né? Com o laranja. E já vamos aqui pro verde com o vermelho. Ele vai, né? O violeta, né? Com o verde. Então aqui, gente, por exemplo, nas cores complementares, ele consegue fazer com que você selecione, por exemplo, uma cor, que é o vermelho, por exemplo, e ele vai me mostrar duas cores que são complementares a ela. É o verde, principalmente, porque era uma reta, como a gente aprendeu, mas também tem o azul que está próximo do verde. Então tem bastante essas variações aí que a gente vai aprendendo sobre a teoria das cores, porque ela é muito complexa, né? A teoria das cores é muito complexa. Por isso que eu dei os principais, pontuei, né? As principais questões em relação à cor para a gente ir para essa pensar no tratamento das imagens, como vai ser. Então aqui ele consegue ver, por exemplo, as sombras, né? Então você seleciona uma cor e consegue ver as variações de sombra para essa mesma cor. Aqui. Para o vermelho, vamos para o laranja. Esse site é bem bom para a gente conseguir treinar mesmo, conseguir visualizar melhor as cores presentes nas nossas fotos, quais são as variações das cores e ver na prática mesmo, né? Pensei numa foto, tirei uma foto pensando, por exemplo, em cores complementares. Aí você traz para esse site para ver se está realmente dentro dessas cores complementares, como você pode potencializar essa escolha aí quando você for tratar a foto. Então, depois de explorar bastante aqui o disco das cores, né, o ciclo cromático, a gente pode vir aqui em extrair tema e puxar uma imagem, por exemplo, né? Uma imagem que você já tenha, né? Como eu coloquei aqui desse ensaio. E aí você consegue ver, né? Quais são as cores presentes, né? As cores mais presentes nessa imagem. E aqui as cores mais brilhantes, que estão em maior destaque. As mais suaves, né? As mais profundas e as cores mais escuras. É bem bom fazer esse exercício. E aí você consegue, por exemplo, salvar aqui no canto, né? Salvar essa paleta, né? Porque aí ele cria essa paleta de cores aqui. Que é bem interessante, gente. Esse site ele é bem completo. E aí você pode ir vendo imagem por imagem, né? Por exemplo, desse ensaio que eu selecionei. Aqui uma outra imagem. Isso pode ser muito potente quando vocês forem tratar as fotos. E também pode colocar aqui depois de tratadas, né? Para ver como ficou esse resultado aí. Então aqui, ó, ele mostra os tons da pele e o céu, né? Que é a cor, que é o azul, que é o mais presente na foto. Acho que é isso, gente, sobre essa ferramenta aí que eu explorei para vocês e acho que é uma ótima ferramenta para vocês conseguirem ver na prática, porque pode parecer um assunto muito complicado, mas na prática, mexendo, né, explorando essa ferramenta, pode ser mais fácil de conseguir visualizar nas imagens de vocês como que está esse processo da cor nas fotografias. Aqui é outra imagem que eu selecionei, e aí vocês conseguem ver as cores presentes, brilhantes, suaves, mais profundas. Ver aqui a paleta, né, de cores que ele muda. Ele vai mudando conforme
o seu foco na seleção aqui. E aqui no disco de cores, a gente consegue ver dentro de um círculo cromático onde estão essas cores da foto, né? Aí a gente vem para o monocromático, para ver, né, o verde, né, as variações do verde, que vai para esses tons pastéis, as cores complementares, né, que estão em oposição, como a gente acompanhou na aula. E aí aqui você volta para sua imagem e aqui você extrai o gradiente, né, que são as cores, né, o limite do gradiente, por exemplo. Então aqui, ó, você consegue ver quais são as cores que vai da ponta a ponta da imagem, né? Que ele está selecionando aqui, né? Então você pode até mudar isso, ó. Então eu consigo ver o gradiente, por exemplo, do meu azul que vai para esse tom da imagem, justamente para a gente treinar, né? O nosso olhar. Acho que é isso. A teoria das cores e toda a potência que as cores têm para fazer uma fotografia no processo de tratamento é algo muito complexo, então tem muitos estudos, eles vão sendo atualizados, vão sendo pesquisados. Coloquei algumas referências a mais no material do PDF, alguns vídeos para vocês verem também, porque é um assunto realmente muito extenso, daria para ser feito em várias aulas, como eu falei. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula. Um abraço.